O que acontece por aqui? Fernando Barros, boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui. Se bem que me disse a mim que é melhor com o pincel na mão do que a falar, mas não me parece propriamente isso. Fernando Barros, costuma dizer que não se nasce impunemente em terras de Pascoais. Porquê? Ora, boa tarde ao auditório maravilhoso da NFM. Vamos tentar fazer desta hora um bom convívio. Eu vou tentar, de alguma maneira, contar coisinhas da minha vida, algumas intimidades, porque o Delfim tem jeito para sacar estas coisas cá para fora. Vamos a isto, vamos falar de pincéis, vamos falar de pintura. Vamos falar um bocadito de toda esta área eclética que eu quero abranger em termos da arte, seja da cerâmica, seja da olaria, seja dos desenhos, seja da pintura. E, no fundo, também um bocado do meu percurso artístico que vou fazendo dentro deste meu querer, deste meu hobby que tanto adoro, e à qual eu vou explicar, portanto, esta frase que me persegue. Foi uma frase feliz que eu assimilei, dita por alguém de quem eu gosto muito e também de uma pessoa que também tenho o prazer também de gostar muito de mim, que me disse um dia, simplesmente disse, que não se nasce impunemente em terras de Pascoais. Eu penso que esta frase pode ser extensiva a todos os amarantinos, porque se calhar isto é genético, quando se tem aquilo que os amarantinos têm, uma propensão natural para estas coisas da arte, da escrita, de todo o mundo que por vezes é de sonho. Acho que nós somos diferentes, não é? Eu costumo dizer às vezes que nós, se calhar, per capita, temos o maior índice de grandes vultos da história nacional, quer seja na escrita, quer seja na pintura, quer seja em tantas outras áreas. Portanto, isto apraz-me dizer também, e puxando a frase também um bocadinho para mim, e no fundo para todos os amarantinos, que não se nasce impunemente em terras de Pascoais. Quem é que disse propriamente essa frase? Ora, quem disse é um expert da matéria, uma das referências nacionais no mundo do ensino, inclusivamente de toda a área que se possa considerar de área de arte, que é o Alberto Pessimo. Portanto, é pintor, é professor, portanto, é uma pessoa multifacetada, que trabalha em várias áreas, desde o cinema, a encenação, o ensino. Portanto, eu tenho feito, de alguma maneira, um percurso muito de perto para com ele, quase que me apetecendo dizer hoje que sou um apaixonado do Alberto Pessimo e tento seguir-lhe de alguma maneira algumas pisadas essas que são extensivas ao meu novo grande amor, no fundo o centro desta minha maneira de estar, que é o desenho. Portanto, o Alberto Pessimo é uma pessoa referencial, é fantástico a desenhar e eu apetece-me continuar a seguir as pisadas. Depois do Alberto Pessimo ter dito isso, certamente que criou no Fernando Barros uma maior responsabilidade. Sim, quer dizer, eu, perante um currículo que começo a ter, embora, e digo isto sempre, quer dizer, esta não é uma atitude de vida, é um hobby de vida, portanto, é uma paixão, não é? Portanto, uma paixão que vem, de alguma maneira, juntar-se a esta paixão pelas coisas de Amarante. Eu digo muitas das vezes, sou um apaixonado de Amarante. Se calhar, exacerbadamente apaixonado por Amarante. Portanto, eu acho que, mesmo numa atividade que tive ao longo da minha vida, de comercial, portanto, isto que me obriga às vezes a fazer, ou obrigava a fazer, grandes distâncias para de alguma maneira desenvolver a minha própria vida, mas dá a impressão que ao mínimo pormenor eu apetecia-me dirigir-me para Amarante, porque é aqui que me sinto bem, é aqui que de alguma maneira sonho, e desse sonho que tão bem comanda a minha vida,
acaba por dar esta pesquisa constante, esse trabalho constante conforme dizia, na pesquisa de outros mundos, de outras maneiras de fazer, embora eu não vou descobrir nada de novo, não é? Mas eu vou a tentar redescobrir-me a mim para tentar encontrar novas formas de chegar à mensagem que quero pôr cá fora, e essa mensagem parte e partirá sempre de um princípio que é uma caneta de gel na mão ou um lápis para, de alguma maneira, fazer os meus desenhitos, que depois de seguida poderão e darão sempre aquele produto final que às vezes se deseja, como é o caso deste produto que eclodiu agora nesta exposição, em que levei e continuo a levar Amarante. Era isso que eu ia perguntar. Esta é a segunda vez que o Fernando Barros está a fazer uma exposição individual no Museu Municipal de Rezende, a convite da autarquia de Rezende. Como é que foi possível? Portanto, este projeto dentro daquilo que vinha a dizer de falar de Amarante, não é? Portanto, esta tal paixão exacerbada pelas coisas de Amarante levou-me a contar histórias de Amarante. Uma das histórias que eu quero continuar a contar, isto tem pano para mangas, será, e foi, portanto, eu acho que está uma exposição bastante bem conseguida, com 14 trabalhos, 14 trabalhos esses justificados nos 14 dias que o povo amarantino resistiu. Estamos a falar de invasões francesas, portanto, estamos a falar das invasões da Península Ibérica, do usurpador francês, portanto, isto há cerca de 200 anos, e então nós conseguimos resistir 14 dias, e como esses 14 dias são o justificativo de 14 obras que realizei, portanto, todas elas falando sobre invasões. Portanto, de alguma maneira, mesmo que nós tenhamos capitulado, não é? Portanto, não fomos propriamente vencedores, mas esta resistência que o povo amarantino conseguiu, liderado pelo nosso general Silveira, permitiu a que outros comandos, noutros sítios, dentro das tropas mal organizadas que tínhamos, mas era o que tínhamos, porque tudo estava vilipendiado, conseguimos que esses 14 dias da resistência permitisse que noutros sítios se refizessem e noutros sítios também se fosse combater o inimigo. Tanto, e passado alguns tempos nós tivemos frutos tanto dessa resistência que se foi fazendo e conseguimos mandar daqui para fora o usurpador, tanto neste caso o exército francês. Temos aqui 14 quadros, eu presumo que um deles seja de Amarante. E os outros são de onde, concretamente? Basicamente, as histórias que eu contei, portanto, que estão no espaço expositivo, neste momento, do Museu da Rezende, elas versam, na quase sua totalidade, imaginários, portanto, que o autor, portanto, neste meu caso, concebi e que idealizei que teria sido portanto, naqueles 14 dias de grande metralha, não é? Portanto, dentro de um descompensado que era a nossa atitude, portanto, porque éramos um exército muito menor, mas o que é certo, conseguimos resistir heroicamente e ao fim de 14 dias claudicámos. Mas a história conta-nos, e há de nos continuar a contar, que portanto, foi um tempo heroico dos lusos, portanto, dos portugueses, na defesa do chão pátrio. Temos aí quadros, e eu estou a olhar para um que me parece ser o general Silveira, naturalmente, em cima do seu cavalo. Exato. Tenho outro ali que me parece ser a margem ribeirinha da cidade do Porto. O que é que há mais, Fernando? Ora, para além de 8 ou 9 trabalhos que versam essencialmente portanto, o tempo de defesa do nosso burgo, mas também se falou, ou se fala, de outros sítios que também não foram menos heroicos. Em alguns casos
em alguns casos com muito dramatismo, porque, por exemplo, há aqui 2 trabalhos que de alguma maneira eu tento dar a entender o quão difícil deve ter sido aquele dia, portanto, porque conta-se na história que deve ter sido um dos dias mais negros da história dos portugueses, que é concretamente o desastre da Ponte das Barcas. Portanto, diz-nos a história que devem ter perecido nesse dia, portanto, cerca de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas que foram, portanto, conforme é do conhecimento geral, a travessia que hoje temos no Rio Douro, portanto, na cidade do Porto, não existia uma ponta, quer dizer, existia um passadiço, que se poderia talvez chamar ponte, que era construído por barcaças. Portanto, e essas barcaças eram todas interligadas, tendo na parte mais, portanto, superior da barcaça, um passadiço que ligava todos. Se é para passar 1 ou 2 pessoas sempre em fila, portanto, a barcaça aguenta. Mas se for todo um mundo de pessoas, todo ao mesmo tempo, a tentar fazer uma passagem por uma passagem estreita, o que é que vai acontecer? Foi uma fugida em desespero. Pronto, como na retaguarda existia o exército francês, não é? As pessoas, entre morrer às mãos do exército francês ou morrer afogadas, se calhar atiraram-se para o abismo, não é? Portanto, então, até é conhecido tão bem da história, que o próprio invasor deu ordens para que se fizessem tréguas de algumas horas para que não houvesse aquela tão grande mortandade, conforme aconteceu, mas o que é certo consta nos anais da nossa história que talvez tenham falecido cerca de 5 mil pessoas. Portanto, eu tento identificar aqui com atitudes muito angustiantes das pessoas que estão a tentar salvar-se na água. Portanto, este é um trabalho que eu tentei passar para a tela. Quem visitar a exposição logo verá se eu consegui realmente aquilo que me propus. Este tema é um tema apaixonante. Sim. Isto, digamos que poder-se-á continuar por aqui. Digamos que é um manancial de informações, de possibilidade de montagens de novos cenários. Portanto, toda esta sequência, falar das invasões francesas, acho que dá para trabalhar um ano, dá para trabalhar 10, 20, 30, assim a minha mente o consiga, portanto, porque é um manancial enorme. Esta exposição está acabada ou ainda está em fase embrionária? Eu diria que esta mesma exposição, ela foi criada tão bem, um bocado, no meu íntimo, com um fundo muito didático, porque hoje assiste-se a que no nosso ensino não há uma tão grande intensidade de levar aos alunos portanto, tudo aquilo que nos ensinaram em outros tempos. Hoje as coisas são mais superficiais. Não quer dizer que quem tem acesso à internet que não possa descobrir, mas o que é certo, na base, nós não temos os conhecimentos, penso que a juventude hoje não tem os conhecimentos daquilo que foi os nossos antepassados, a nossa história, daquilo que, porque nós, para fazermos um bom futuro, temos que estar bem alicerçados num passado, não é? Portanto, eu tento, de alguma maneira, tão bem contar a minha história. Esta é uma história por prazer que eu faço, não porque eu tenha a função ou queira ser o arauto da verdade, e a minha verdade ter que ser posterior ou superior às pessoas. Não, esta digamos que é uma atitude de prazer que eu tenho e de alguma maneira de interpretação da história. Portanto, se eu fui falar de Amarante, do tal tema que me agrada, e com 1001 imagens eu tenho o prazer de continuar a falar de Amarante, isto também pode ser aproveitado para, de alguma maneira, passar a outros
ou se mais não for, que seja um ponto de partida para uma conversa sobre a nossa história. E os nossos jovens hoje não têm na base o conhecimento daquilo que foi minimamente a história de Portugal. Já que falou de juventude, aquilo que sei, ontem às 14h30, quando foi a inauguração no Museu de Rezende, havia muita gente jovem. Eu apetece-me aqui meter aqui um parênteses, porque de alguma maneira já o disse mais do que uma vez. Há museus, há gente que trabalha na cultura com muito amor, com muito afinco, e às vezes onde menos se espera, na terra mais interior, aparecem trabalhos fantásticos de quem sabe o que está a fazer. Eu penso que, já tenho dito isto por mais de uma vez, o Conselho de Rezende tem feito na área da cultura coisas fantásticas, mesmo com poucos dotes ou com pouca matéria, se conseguem fazer, ou com pouco recurso, eles conseguem fazer coisas muito lindas. Então, este trabalho de divulgação da cultura perante e junto todo o mundo escolar tem sido fantástico. Há bem perto da nossa região, e eu conheço de alguma maneira toda esta região doriense, e há concelhos com muito mais responsabilidade, que não fazem um quinto ou uma 10ª parte do que é feito, por exemplo, no Conselho de Rezende. Então, aproveitando a exposição Resistir, portanto, que fala fala dos meandros da nossa história, mais concretamente cerca dos 200 últimos anos, que foram de tal maneira importantes na vivência do mundo, não é? Porque a partir das invasões francesas, ou de todo este terremoto que Napoleão acabou por fazer, praticamente alterou-se a maneira de ser e de estar do mundo, não é? Portanto, digamos que a democracia mais plena começa a chegar com toda esta maneira nova de estar da política, da democracia, a partir de Napoleão. Podemos sacar-lhes muitas coisas menores, segundo o nosso ponto de vista, mas Napoleão foi determinante para uma nova face, uma nova maneira de estar no mundo. Portanto, e aproveitando tudo isto, eu tento também, de alguma maneira, transmitir o que de bom as invasões também tiveram. Apesar de, depois podemos tirar outras análises, não é? Se calhar até o nosso próprio aliado também nem sempre esteve bem. No fundo, também foi um usurpador da nossa própria riqueza. Todos nós sabemos como é que acabou. Portanto, e ainda hoje se conhecem coisas do nosso património histórico que estão espalhadas por essa Europa e que com certeza que também foram desviadas, foram roubadas, foram sacadas no tempo em que tanto os invasores como o nosso próprio aliado estiveram por cá e foram-se servindo a seu belo prazer e levando aquilo que de melhor nós tínhamos. Fernando Barros, ontem com muita gente, gostou da forma como decorreu a cerimónia? Eu acho que quando se está um pouco como eu estou, com simplicidade, porque eu também reconheço em mim a maneira de ser e de estar, eu sei-me dar, eu dou-me, e a maneira como eu vejo que, inclusivamente, a própria juventude se interessa por saber, por tentar descobrir porque é que eu pinto assim ou desenho assado. Portanto, todo este querer saber anima-me, não é? No fundo, digamos que é o sal da minha comida, entre aspas, pintura, está um bocado também na felicidade que vejo nos outros, ou na interrogação que vejo nos outros, em saber como é que eu chego aqui. Nem sequer ao menos eu ponho, ou faço esta análise de que o meu trabalho que é da extrema qualidade. Não está nada disso. Está o dar-me numa linguagem simples e ver que da parte dos outros que há
também a abordagem é essa mesma linguagem que é simples e querem saber como é. Portanto, isto é tão interessante, quer dizer, no fundo, é quase sempre a história do ovo que se repete, não é? Portanto, a gente não sabe como é que isto começa, mas começa sempre por um ovo. Eu tenho um ovo. Aquele ovo que também nos foi ensinado por Leonardo da Vinci, não é? Que a partir de um ovo tudo se inicia, não é? Portanto, aqui no mundo da arte também, não me esqueço nunca da primeira professora que tive nesta área, a professora da Universidade de Fernando Pessoa, a doutora Teresa Silva, em que a primeira aula que tive com ela, ela dizia-me simplesmente isto: olha, vais para casa hoje, vais estragar 50 folhas de papel A4 a fazer ovos. Está a dizer, a partir do momento, explicando, porque no fundo todos nós temos na nossa face o formato de um ovo, e a partir desse momento, que também já foi explicado há 500 anos atrás por Leonardo da Vinci, eu comecei a gostar disto. Portanto, estou aqui, vou continuar, independentemente do valor que tenha ou não, mas o que é certo, esta paixão por Amarante vai-me continuar a obrigar a ser cada vez mais eclético, mais instruído, mais culto, porque isto também exige, não é? E essa... É de certeza. Fernando Barros, uma exposição destas, só para termos uma ideia, quanto tempo é que demora a preparar? Digamos que eu tenho aqui, nestes 14 trabalhos, portanto, há um tempo de interregno, há um tempo de... Portanto, nem sempre isto... Portanto, como é uma temática e ela tem que ser sempre direcionada para um determinado tema, e, portanto, sem fugir dele, digamos que andei cerca de um ano para fazer 14 trabalhos, portanto, não quer dizer que nesse mesmo intervalo de cerca de um ano que não tenha feito abordagens a mil e uma coisa mais, desde autorretratos, desde retratos mesmo, desde aquilo que já... a nova fase da minha vida, que é da aprendizagem no mundo da cerâmica, da escultura, de uma série de coisas mais. Já lá vamos. A esse ponto. Foi pouco mais de um ano e eu perguntei-lhe há pouco e não me lembro de ter respondido. Está realmente pronta esta exposição ou tem sempre um espaço em aberto? Digamos que mesmo os trabalhos que estão feitos, eles nunca estão acabados. Apetece-me dizer isto, não é? Porque muitas das vezes apetece pegar num bocado de tinta e pôr acolá mais em cima, porque um determinado pormenor posso gostar menos, ou acho que se o fizesse de outra maneira estaria mais conseguido. Mas o tema é de tal maneira rico, porque quando se pode interpretar todo um mundo de sentimentos todos nós poderemos imaginar que se passa. E se calhar passam-se coisas muito mais, a partir do momento que nos entra pela casa dentro o inimigo, que geralmente vem sempre com muito más intenções, e a intenção primária, se calhar, do inimigo é bater-nos, não é? A partir deste momento nós teremos no nosso imaginário mil e uma interpretações. Todas elas... negras, não é? Portanto, porque quando lutamos com alguém, o nosso sentido será sempre lutar pela vitória. E se o inimigo entra para a nossa casa, é para nos abater. Portanto, a partir deste momento, há toda uma luta de sentimentos que vai em cada uma das pessoas, que só depois serão extremamente conseguidas, neste meu caso. Portanto, porque eu tenho que imaginar, e, por exemplo, nestas obras que aqui tenho, algumas com aspecto dantesco, porque há aqui constantemente... Eu lembro quando comecei ao primeiro trabalho, até dizia-te a ti, Delfim, que se calhar eu ia tentar pôr Amarante a arder. Portanto, e quando eu disse, vou tentar pôr Amarante a arder... digamos que no meu íntimo percorria-me toda uma atitude de incêndios, de fogo. Portanto, digamos que a cor predominante seria, e quase sempre, o vermelho, não é? Porque... Embora os quadros também tenham muito de azul.
Sim, também tem muito de azul, porque nem sempre tudo é mau, e muitas das vezes também há necessidade. Portanto, aqui o azul aparece mais, não porque tivesse uma atitude de bonança, de acalmia, não, aqui... É um bom contraste. Aqui o azul aparece porque, segundo aquilo que nos vai ensinando a história, os equipamentos do exército francês tinham uma componente muito forte de azul. Não é bem aquilo que a gente conhece, não é? Porque aquilo que nos ensinam das fardas do exército gaulês, portanto, em que há uma componente bastante forte de azul, portanto, aquilo até parece que é feito para fazer assim um filme assim muito bem feitinho e sempre todos muito lavadinhos, mesmo os componentes brancos, porque o branco também aparecia bastante. Portanto, eu não estou a imaginar, ao final de meses de percorrer essa Europa, portanto, e no caso concreto o exército francês, para se deslocar de França para Portugal, por entre montes e baladas, e com certeza que não chegavam aqui branquinhos, não é? Portanto, se calhar era um azul muito negro. Um dos bons trabalhos que deve ter feito foi esse trabalho de pesquisa, não é? O trabalho de casa que um pintor deve fazer. Sim, a pesquisa, quando se trabalha matemática, a pesquisa ela está sempre presente, não é? Porque de alguma maneira posso idealizar coisas na minha cabeça conforme teria sido, não é? Portanto, não serei tão objetivo, digamos, que a minha própria expressão enquanto homem também desta área da arte, a minha própria expressão é uma expressão, como o termo indica, eu inclinar-me mais para uma atitude expressionista, não propriamente do trabalho bem feitinho. Portanto, eu quero que a pessoa que vê uma obra minha olhe para aquilo, mesmo que seja um trabalho bastante desconstruído, mas que interprete com alguma facilidade o chegar e dizer aqui isto é sobre Amarante, isto é sobre o Porto, isto é sobre o Saco, isto é sobre Chaves. Porquê? Porque há sempre um ponto de referência nas minhas obras que identifica de alguma maneira o local onde se terá passado, não é? Portanto, a partir do momento em que a pessoa se situa na obra, depois é uma questão de imaginação e penso que tudo isto é relativamente fácil, não é? Muito bem.